Agora faremos a descrição de como realizar um curativo considerado limpo. Um curativo considerado limpo tem a ferida em cicatrização por primeira intenção, que consiste na aproximação nas bordas de tecidos seccionadas por meio de suturas, havendo uma perda mínima de tecido, não tendo infecção e um mínimo de edema e formação de granulação na ferida. Passo a passo da técnica de curativo limpo. Explicar ao paciente ou acompanhante sobre a finalidade do procedimento a ser realizado e qual a sua finalidade. Higienizar as mãos conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora aprenderemos a técnica de higienização das mãos. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia. Aplique na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies da mão. Ensaboe a palma das mãos, friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimentos de vai e vem. Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando o movimento circular. Friccione as polpas digitais e unha da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, e vice-versa, fazendo um movimento circular. Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da mão direita e vice-versa, utilizando o movimento circular. Enxague as mãos, retirando os resíduos do sabonete, evitando o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando-a pelas mãos e seguindo para os punhos. Materiais necessários para a técnica de curativo limpo: bandeja com equipamentos de proteção, óculos, máscara e gorro, gases estéreis, atadura de crepe para ser utilizada se necessário, esparadrapo, também utilizado quando necessário, e fita hipoalergênica, o famoso micropólio. Soro fisiológico 0,9% de 10 ml ou frascos de 100 ml previamente aquecidos. Dependendo do protocolo hospitalar, alguns hospitais usam clorexidina aquoso para limpar feridas cirúrgicas. Agulha 40x12. Luvas de procedimento para serem usadas quando necessário. Lixo branco.
espátula estéril e a pomada que irá ser passada no curativo conforme prescrição médica. E um pacote de curativo com as 5 pinças que serão utilizadas. Neste vídeo mostraremos quais são as pinças e os seus nomes. As pinças do primeiro tempo para retirada são a kosher, e a pinça dente de rato. As pinças de segundo tempo da realização do curativo são a pinça Kelly e a anatômica. E a quinta peça do kit é uma tesoura estéril. Reunir o material e levá-lo próximo ao leito do paciente. Fechar a porta e colocar o biondo respeitando a privacidade do paciente. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada. Colocar o material de curativo sobre a bandeja em superfície limpa e plana, preferencialmente utilizando a mesa auxiliar. Colocar saco plástico para lixo entre o paciente e o carrinho de curativo. Colocar os EPIs. Máscara, óculos de proteção, e gorro. Abrir o pacote de curativo. Abrir o pacote de curativo, tomando cuidado para não contaminar as pinças estéreis que estão expostas dentro do campo. Colocar as pinças com cabos voltados para a borda do campo de forma asséptica, sem relar a mão dentro do campo ou colocar a mão nas pontas das pinças. As pinças ficarão divididas em primeiro e segundo tempo, onde as pinças do primeiro tempo ficarão dispostas próximas ao paciente, que serão as pinças de retirada de curativo que chamamos de kosher e dente de rato. Este lado chamamos de campo contaminado. As pinças de segundo tempo são consideradas as pinças para a realização do curativo. Ficarão mais distantes do paciente e consideramos este lado do campo como campo estéril, que são as pinças Kelly e a pinça anatômica. E a tesoura, que ficará no meio do campo, separando o campo contaminado do campo estéril. Retirar o enfaixamento, se houver, utilizando luvas de procedimento.
Avaliar o curativo observando os aspectos da ferida, se há presença de exudatos e, quando houver, a quantidade, coloração e se há odor. Também observar se há calor, edema, fases da cicatrização, para depois anotar no relatório de enfermagem. Após, com a gaze umedecida em soro fisiológico 0,9%, auxiliada pela pinça kosher e dentro de rato, descolar a fita hipoalergênica, assim removendo o curativo e desprezando no lixo. Fazer a bonequinha juntando os 4 lados da gaze. Assim umedecemos e iremos com uma pinça auxiliando a outra, retirando o curativo do local fixado. Após, desprezá-lo no lixo branco. Introduzir a agulha no frasco de soro fisiológico 0,9% para realizar a limpeza do curativo ou utilizar os sorinhos de 10 ml. Devido à extensão do curativo, por ser pequena, utilizaremos o soro de 10 ml. Agora, para a realização do curativo, abriremos a gaze no campo de segundo tempo, campo considerado estéril. Dobraremos a gaze com a pinça Kelly, auxiliada pela pinça anatômica, sempre juntando as 4 bordas da gaze para formar a famosa bonequinha, onde utilizaremos 4 lados da mesma para limpar a ferida do paciente. Umedeceremos a gaze com soro fisiológico 0,9% e começaremos a limpar a incisão utilizando todas as faces da gaze, sem voltar ao início e girando a gaze, não a friccionando para frente e para trás. Como a ferida é uma incisão cirúrgica com pontos, limparemos primeiro dentro da ferida e depois as laterais, pois num curativo sempre precisamos limpar do mais limpo para o mais contaminado. Vamos limpando utilizando os 4 lados da bonequinha, sem fazer vai e volta com a gaze. É necessário que a limpeza seja feita até que não saia mais nenhum resíduo ou exudato da ferida do paciente. Após limpar dentro da incisão, agora devemos limpar as laterais da incisão. Lembrando que sempre limpamos uma ferida do mais limpo para o mais contaminado. Após a limpeza, devemos fazer a secagem do curativo
com uma gaze seca e utilizando a mesma técnica dos 4 lados da bonequinha. Após limpeza e secagem, é necessário fechar esse curativo. Quando prescrito, utilizaremos algum medicamento tópico para passar em cima da ferida. Neste caso da incisão cirúrgica, fecharemos a ferida apenas com a gaze, utilizando as pinças do segundo tempo, Kelly e anatômica. Fixar o curativo com a atadura crepe ou a fita hipoalergênica, utilizando a tesoura estéreo do campo de curativo. Após a realização da técnica do curativo, identificar em um micropólio separado em uma superfície plana o nome de quem realizou, a data e a hora. Nunca fazer essa técnica de identificação no próprio paciente. Lembrando também que na bandeja do curativo não pode ser colocada a pomada ou o medicamento que foi utilizado para passar, micropólio ou atadura. Deve-se ficar somente as pinças estéreos e componentes que foram utilizados como gaze e chumaço que estão estéreos. Após a finalização da técnica, devemos manter a organização do quarto, posicionando e cobrindo novamente o paciente e retirando o material com as bandejas e carrinho e o biombo de dentro do quarto. Encaminhar dentro da bandeja sobre o carrinho auxiliar todo o material que foi utilizado para ser desprezado imediatamente em local adequado. Encaminhar dentro da bandeja sobre o carrinho auxiliar todo o material utilizado no curativo para ser desprezado imediatamente em local adequado. No kit de curativo, vem uma fita que não devemos desprezá-las, pois fixaremos as pinças nela no final do curativo, para que todas sejam encaminhadas juntas para a central de material e esterilização do hospital. Também deve-se retirar os EPIs, retirando o óculos, o gorro e a máscara, higienizando o carrinho com álcool 70 após término de tudo. E após higienização do carrinho, higienizar as mãos e registrar em prontuário do cliente todo o procedimento que foi realizado.